nós estamos no dia 24 de julho, terça-feira. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na terça-feira nós estamos então vivendo este dia sempre acompanhados por aquilo que é a palavra do Senhor. Jesus hoje é procurado pela sua mãe, pelos seus parentes, para que pudesse falar com eles. E ele aproveita a ocasião da presença da sua mãe e dos seus irmãos para poder dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, a temática de hoje para a nossa reflexão do Evangelho é justamente essa: a vontade de Deus na nossa vida. Mas, se nós percebermos bem, nós temos dificuldade de poder entender a vontade de Deus. E nós só podemos entender, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus se nós somos capazes de poder nos colocar em oração diante dele. A vontade de Deus não é entendida pelos nossos impulsos, a vontade de Deus não é entendida pelos nossos sentimentos, a vontade de Deus não é entendida pelo próprio fato de que acordei bem, portanto hoje entenderei, não acordei bem, o Senhor não quer nada na minha vida. Não. A vontade de Deus se manifesta a partir do momento em que todos os dias, ou em algum momento da minha vida, de fato eu possa perguntar em oração, por meio da minha fé, qual é a vontade dele. E para nós entendermos melhor aquilo que na verdade é a identidade da vontade de Deus, a forma com a qual Deus fala da sua vontade sobre nós, é o seu amor. Aonde nós sentimos o amor de Deus, aonde nós sentimos a sua bondade, toda e qualquer situação que nós vivamos em nossa vida, mas se nós sentimos a bondade, o amor, sempre aquilo que é realmente bom, ali nós já podemos entender como a vontade de Deus na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, que a vontade de Deus hoje possa realmente ser algo constante, para que nós possamos entendê-la no dia a dia e, sobretudo, na capacidade da oração. E aí nós podemos nos encaixar naquilo que Jesus disse hoje no Evangelho: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Não dá melhor de fato do que entender que Maria foi aquela que fez a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Todos aqueles que foram chamados por Jesus também, quem sabe, ali naquele momento, se o estavam procurando era porque queriam falar com ele, ele tinha alguma coisa a oferecer. E aí então entenderam que de fato Jesus era aquele que tinha realmente o privilégio de poder conviver, entender e aprender o que precisavam para serem melhores. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.